Você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Caros companheiros da doutrina espírita, nesse período aí de quarentena, estamos então levando a luz da verdade, a luz divina, os ensinamentos de Jesus, através da mídia eletrônica, né, da tecnologia hoje que nos permite estar nos comunicando, principalmente nesse momento que não podemos estar juntos, presentes fisicamente nas casas espíritas. Eu estou trazendo aqui hoje para a nossa reflexão um tema bastante pertinente, importante, um capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, muito útil, né, exatamente nessa fase que estamos passando aí de contenção, de pandemia, né? Então vamos aqui, estamos refletindo. Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês, para ficar então melhor. A nossa discussão, a nossa reflexão. Bom, então nós vamos falar um pouquinho sobre moral estranha, as profecias de Jesus e o momento atual. É o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo é um capítulo que talvez seja um dos menos estudados do Evangelho segundo o Espiritismo. Na hora de escolher o tema, né, do Evangelho para se falar nas casas espíritas, esse, com certeza, é um dos menos escolhidos, até pelos expositores. E é, sem dúvida, um dos mais polêmicos também, por causa das dúbias interpretações de algumas frases, algumas mensagens que teriam sido ditas por Jesus, muito fortes e que nos causa muita estranheza inicialmente. Talvez por esse motivo que o capítulo receba esse nome, Moral Estranha, né? Mas é um dos capítulos mais importantes do Evangelho. Esse capítulo nos traz as previsões de Jesus, as profecias de Jesus. Aqui ele previu tudo o que ia acontecer, tanto no período que aqui ele esteve encarnado, como após a sua desencarnação. Então são essas frases que são muito fortes. Quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, e não vim trazer a paz, mas a divisão. Então isso inicialmente é pesado. É pesado e estranho quando a gente lê isso aqui pela primeira vez. Essas frases, essas mensagens ditas, deixadas por Jesus. Então talvez, com certeza, seja o capítulo mais polêmico e menos estudado. É lógico que existe problemas de interpretação nesse capítulo. Esses problemas de interpretação eles estão relacionados, sem dúvida nenhuma, primeiro que não foi Jesus que escreveu o Evangelho. Ele exemplificou, ele vivenciou os seus ensinamentos e deixou de exemplo. Mas foram os evangelistas, os apóstolos, que escreveram. Obviamente, existe um contexto da época, um entendimento que se tinha naquela época. Existem problemas relacionados à linguística. A gente sabe da dificuldade que tem das línguas do aramaico e do hebraico.
as suas traduções, palavras e termos que eram utilizados naquela época que tinham um sentido e que hoje tem um sentido completamente diferente no nosso tempo e na nossa língua. Fora as questões também de manipulação e mudanças ao longo do tempo, no decorrer do tempo, relacionados também a interesses outros, interesses inferiores de nós, homens imperfeitos. Então, existe aqui uma série de justificativas que nós temos que ter muito cuidado para saber entender a verdade por trás dessas frases, para não nos atermos e nos apegarmos demais a questões do vocabulário, da palavra, mas sim do sentido. Por isso que é muito importante contextualizar. Mas o que eu queria que nós hoje fizéssemos uma reflexão, focássemos, nas profecias, porque nesse capítulo ele traz as profecias de Jesus de uma forma muito clara e muito importante para nós espíritas. Muito importante para nós espíritas. E para todos. E para todos. Nesse capítulo, Jesus nos traz a verdade da vida espiritual. Ele aqui nos mostra como é a importância de a gente focar na vida eterna, que nós somos espíritos imortais e que estamos aqui transitórios, para que não nos apeguemos demais às coisas materiais, que não percamos o nosso caminho, o nosso objetivo de aqui estarmos. Então, ele nos alerta sobre a verdadeira vida, a nossa verdadeira pátria, que não é aqui, é no mundo espiritual. Para não darmos valor demais, se nos atermos demais a questões materiais. Isso traz um entendimento completamente diferente em relação a essas frases que estão aí citadas nos evangelhos. E estão agrupadas aqui nesse capítulo. Mas eu gostaria que nós focássemos aqui, ó. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Nesta mensagem de Jesus, você tem aqui as profecias, as previsões de tudo que iria acontecer. E que aconteceu. E que aconteceu. Então, Kardec nos traz, nesse capítulo, algumas mensagens, alguns avisos muito importantes, que são previsões de Jesus. E claras. Observem. São muito claras. Jesus, em sua profunda sabedoria, previa o que deveria ocorrer. Mas essas coisas eram inevitáveis. Se prendiam à inferioridade humana, que não podia se transformar de repente. Ele sabia das coisas ruins que iriam acontecer, porque essas verdades que ele estava trazendo em relação aos verdadeiros valores da vida, do nosso objetivo, do nosso verdadeiro lar, nosso verdadeiro mundo, que somos espíritos imortais, e que estamos aqui para aprender a amar, para evoluir, para aprender, para nos melhorar, eles não seriam compreendidos naquela época e por muito tempo. E por muito tempo. Até hoje, até. Até hoje. E que nós teríamos coisas ruins por conta nossa. Por conta nossa de seres humanos imperfeitos. Iludidos, né, dentro das ilusões terrenas. Relacionadas à nossa inferioridade. E isso, obviamente, essa transformação moral, principalmente a questão do amor, que estamos aqui para nos amar, e não para nos debater, e não para brigar, e somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai Criador, isso não iria ser implantado pacificamente, iria ser aceito tranquilamente e rapidamente. Não. Seria preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos. Olha só, hein? Ele dá até o tempo, 18 séculos, para mostrar a sua força, malgrado todo o mal cometido em seu nome. Ele sabia que seus ensinamentos seriam distorcidos, seriam deturpados, seriam mal utilizados,
que seu nome seria utilizado para interesses inferiores, para crueldade, para poder, de ambição, de impérios. Ele sabia disso. Ele sabia disso. Ele sabia, inclusive, ele sabia que ia ser crucificado, a humilhação que ia passar, o sofrimento, que ele precisava passar por isso para exemplificar e deixar isso marcado para o nosso aprendizado. A passagem dele aqui foi fundamental, foi um marco fundamental para a nossa transformação moral, para a nossa salvação. E ele avisou isso aos apóstolos. Tudo isso ele avisou aos apóstolos. Só que os apóstolos não entenderam muito bem naquela época. Não compreenderam muito bem. E mesmo depois, ele avisou, né, que depois eles seriam perseguidos, que nós passaríamos por um bom tempo de grandes perseguições, de guerras sanguinolentas, de muita crueldade com os cristãos. Então, Allan Kardec nos fala o seguinte, que Jesus, nessas mensagens, nessa que ele fala que eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a divisão, que o sentido real disso aqui, Jesus nos fala o quê? Não creais que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais o meu nome será o pretexto, porque os homens não me terão compreendido, ou não terão querido me compreender. Olha só. Olha a profecia, a previsão dele. Ele continua. Os irmãos, separados por suas crenças, tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família. Eu vim lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos. E tenho pressa que ele se acenda para que a depuração seja mais pronta, porque desse conflito a verdade sairá triunfante. Estão todas previsões, estão todas nesse capítulo 23. De forma muito clara, né? Isso aqui está tudo escrito lá. É que a gente passa desapercebido, não se atenta a essas informações tão importantes, que são tão importantes para nós hoje, na vida nossa contemporânea hoje, em 2020. Como é importante a gente analisar e refletir sobre essas previsões de Jesus. E aí nos fala, a guerra sucederá a paz. Ao ódio dos partidos, olha só, dos partidos, faz a gente lembrar alguma coisa da nossa vida contemporânea, né? Partidos políticos, né? Pois é, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. As trevas do fanatismo, olha só, hein? Jesus já nos falando e nos alertando sobre isso, hein? Fanatismo, uma das grandes chagas da nossa humanidade, até hoje. Até hoje. Então, as trevas do fanatismo, que nos deixa cegos, sem capacidade de raciocínio, uma tremenda ignorância, à luz da fé esclarecida. À luz da fé esclarecida. Então, Kardec nos traz nesse capítulo que o Espiritismo ele vem realizar no tempo certo as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Assim como Jesus encontrou todos esses obstáculos quando aqui esteve. E depois, no período pós-desencarne dele. Tudo aquilo que ele previu naqueles 18 séculos, que aconteceram. As perseguições, as distorções, nós tivemos as barbáries, as cruzadas, a Inquisição. Então, o Espiritismo também iria enfrentar isso. Da mesma maneira que Jesus enfrentou. Enfrentando o que, na verdade? O orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, tudo isso que nós estamos enfrentando até hoje. Mas aí Kardec nos traz a informação que ratificando o que Jesus já havia dito. Jesus falou 18 séculos, de muito sofrimento, que depois nós passaríamos por uma fase um pouco diferente.
e mais rápida. Então, Kardec nos traz aqui, com informações dos benfeitores. Mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. As que têm a suportar neste momento, quer dizer, a partir do século XIX, quando então veio o Consolador Prometido, né, com o marco da data de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, nós teríamos agora então uma fase onde nós teríamos o maior obstáculo, a maior crise, seriam relacionadas às questões morais. E que o seu fim se aproxima. As primeiras duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos. Olha só, hein? Isso está no Evangelho, lá no capítulo 23. Jesus previu isso. Kardec nos trouxe essa ratificação com o esclarecimento dos benfeitores. Estas durarão apenas alguns anos. O que ele quer dizer com isso? Que a primeira fase, mais longa e mais difícil, que durou aí 18 séculos, passou. E que nós teríamos agora uma nova fase mais rápida. Então entenda-se esse apenas alguns anos como mais rápida. Não levaremos mais séculos novamente. E isso é importante, porque essa questão cronológica é importante, porque até mesmo nós, espíritas, temos uma certa resistência, uma dificuldade de aceitar essas questões cronológicas. De aceitar que nós estamos, sim, evoluindo e que agora estamos entrando numa época mais acelerada, sim. Que estava previsto agora, para o início do século XXI, uma fase mais acelerada, o ápice da transição do nosso mundo, saindo de um mundo de provas e expiações e entrando no mundo de regeneração, onde o bem começa, então, a prevalecer, onde começa a haver a transformação moral, com dificuldades ainda, com muitos retardatários, com o mal ainda presente, mas já num processo de progressão irreversível. E está escrito aqui. E aí fala, ó, porque a luz, em lugar de partir de um só foco, jorrará sobre todos os pontos do globo e abrirá mais cedo os olhos aos cegos. Com o Espiritismo. O mal deveria vir dos homens e não de Jesus. E muito menos de Deus. Ele era como o médico que vem curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, como todo tratamento médico, movimentando os humores malsons do enfermo. Então, o próprio tratamento da doença, ela traz um transtorno, para que você possa, então, estar curado. Né? Então, é uma analogia muito pertinente e muito importante, para que não haja dúvidas e que a gente não fique mais, como espíritas, achando que não, que nós ainda temos muito tempo pela frente, que nós temos ainda muitos séculos, muitas reencarnações para aprender, porque o processo é lento e progressivo. No Livro dos Espíritos, tem lá falando sobre isso. Lento e progressivo, mas chega uma hora que há o processo de aceleração. E que os mundos têm seu time, seu tempo de progressão. Que não fica a nosso dispor, ao nosso bel prazer. E que chega uma hora que a gente recebe um sofrimento, a dor necessária para nos mobilizar. E aí vem os grandes flagelos. As guerras, como nós tivemos. Como nós tivemos aí no século XX, no início do século XX, né? Em 1918, nós tivemos um grande flagelo, que foi a gripe espanhola, muito pior do que esse que nós estamos vivendo agora, do coronavírus. Nós tivemos as guerras mundiais, a Primeira e Segunda Guerra. Poderíamos ter tido a terceira, que seria catastrófica. Que Chico Xavier, né, quando aqui esteve encarnado, muito se preocupou com isso. Inclusive, recebeu aviso da espiritualidade, que nós corríamos esse risco e que seria atrasar demais o nosso processo evolutivo, inclusive do mundo,
porque isso traria realmente consequências, né, catastróficas. E deu até um marco de 2019, caso isso não acontecesse até 2019, nós passaríamos, então, do risco disso vir a ocorrer. Não deveria ocorrer, não era para ocorrer. Mas nós estamos ainda passando por esses processos. Nós ainda temos muitas imperfeições. A ambição, a cupidez, o egoísmo, o orgulho, né? As grandes chagas, o fanatismo, a incredulidade. E precisamos dos flagelos ainda, das dores. Precisamos. Como professor, como forma de realmente a gente estimular a nossa transformação moral. E por isso estamos enfrentando novos flagelos e iremos enfrentar mais, provavelmente, conforme a necessidade. A intensidade e a frequência da dor vai depender das necessidades. Porém, existe um tempo, né? Um time dos mundos. E chega um momento que os espíritos endurecidos, porque todos estão tendo chance, todos estão tendo oportunidades. Chega um momento que aqueles cristalizados e endurecidos no mal, eles irão desencarnar e reencarnar em mundos inferiores. Para não atrapalharem aqui e lá nos mundos inferiores ajudarem os seres mais inferiores a crescerem. E a si próprio, para eles aprenderem e evoluírem. Porque todos irão evoluir. A questão é o tempo e como. Que aí cada um é obreiro do seu destino. Como Jesus nos deixou isso avisado nos seus ensinamentos, e todos os benfeitores. Então vamos contextualizar isso agora com o nosso momento atual. Fanatismo. Ainda temos fanatismo religioso, teve essas guerras horrorosas que tem lá na Ásia, mas nós temos um fanatismo político e ideológico. Talvez seja o pior fanatismo desse momento que nós estamos vivendo. Aqui no Brasil, a nossa nação, pátria do Evangelho e coração do mundo, essas doutrinas radicais, um fanatismo cego, chega ao ponto de uma doença mental de perder-se o bom senso, absolutamente o bom senso. Isso afetando até nós espíritas. Impressionante. Como hoje, dentro do espiritismo, a gente tem correntes, movimentos de doutrinas radicais que vão até contra a própria doutrina espírita. Então, ou seja, que espíritas são esses, então? Quando Kardec nos deixou tão claro a fé raciocinada, a fé aliada à ciência, não cabe fanatismo no espiritismo. Não cabe. E não cabe fanatismo na progressão do mundo. Esse fanatismo vai ter que ser destruído. E nós vivemos isso hoje. Ambição, olha aqui, ambição. Nós estamos hoje vivendo um problema sério de doença de saúde pública, de um flagelo, mas que obviamente está sendo superdimensionado por interesses outros, de pessoas se aproveitando disso, com objetivos ambiciosos, de cupidez, de avidez por poder. Olha só, num momento desse, onde todo mundo era para estar unido no combate ao flagelo e nas reflexões para o nosso melhoramento, a nossa transformação moral, pessoas se aproveitando. E aumentando desespero, medo. Mas as verdades vêm à tona hoje numa rapidez muito grande, porque a lei de causa e efeito hoje está muito mais rápida, porque é o momento. É o momento que nós estamos vivendo. Nessa fase importante de aceleração do processo de transição. Então, egoísmo e orgulho, como nós temos ainda, egoísmo e orgulho. Por isso que precisamos de flagelos, precisamos de dor e sofrimento. Corrupção, olha a corrupção. Como nós temos ainda corrupção, crise moral. Estamos vivendo ainda. Não é corrupção só dos políticos, não. Corrupção também dos cidadãos, nós todos. E temos que fazer uma análise das nossas vidas. O que nós somos corrompidos no nosso dia a dia. Mas todos nós estamos tendo a oportunidade de nos endireitar, de tomarmos juízos. O que está acontecendo é uma corrente de moralização. Podem observar isso. Nós estamos passando por um momento de corrente de moralização, que já vem já há alguns anos. Apesar de nós, existe um comando superior, a lei de causa e efeito cada vez mais rápida e efetiva, as mentiras estão caindo rapidamente, não estão mais se sustentando como se sustentavam antes, a maldade também não está, tudo que conspira para o mal está caindo rapidamente, podem observar isso.
É o momento. É a fase que nós estamos vivendo. É a era nova. E a dor vem. A dor vem ainda, sim, conforme as necessidades. E se não aprendermos o que precisamos aprender com esta que está acontecendo agora, obviamente aparecerão outras, conforme a necessidade. Só que lembre uma coisa, nós estamos no momento de progressão deste mundo. E se nós não nos esforçarmos e nos mudarmos na nossa transformação moral interior, interna, nós vamos para mundos inferiores. Nós somos obreiros do nosso destino. Todos nós estamos tendo a oportunidade de fazer uma nova história a partir de hoje, a partir do momento. Todos estão tendo oportunidades. Cada um de nós, todos, cidadãos, todos. Os políticos, os poderes que administram a sociedade, judiciário, legislativo, executivo, todos, até aqueles que fizeram muito mal até ontem, têm chance de, a partir de hoje, começarem a fazer o que precisam fazer, com dignidade, cumprir a sua missão, os seus cargos com maneira idônea, correta, com integridade, pensando realmente no bem comum e não nos seus interesses pessoais e inferiores. Mas aqueles persistindo no mal vão ter aquilo que precisam. Eles emitem o mal, vão receber o mal que emitem. E isso hoje é mais efetivo do que nunca. Pode reparar o que vem acontecendo. Pode reparar o que vem acontecendo. E já foi avisado. Irão para mundos inferiores. Todos estão tendo oportunidades. Todos. Bom, nós estamos vivendo um momento de contenção que deveria estar sendo muito bem aproveitado por todos nós. Para quê? Para reflexão. Para reflexões. Para mudanças nossas interiores. O momento agora é de crise moral interior. É momento para nossa renovação. Momento de arrependimento, de reparação e de começar a trabalhar no bem. Valorizar a família, que andou agora há pouco tempo atrás desvalorizadas. Estimular o exercício da caridade, porque é fundamental o exercício da caridade para a nossa evolução, para a nossa transformação moral, para uma sociedade melhor. Não é uma caridade imposta aos outros, não. É a caridade individual. Como Jesus nos avisou, tem que frutificar dentro de cada um de nós para, então, frutificar na sociedade. Como um somatório. E nos reinventarmos. Momento de sair da acomodação, porque nós facilmente nos acomodamos. Momento de se reinventar. Inclusive em relação a atividades profissionais. E veja que interessante. Nós estamos tendo uma oportunidade que são coisas que são marcos importantes, são lições importantes e coisas boas que nós vamos tirar disso tudo. Para que possamos sair dessa crise melhores. Esse é o objetivo. Nós estamos tendo a oportunidade de propagar os ensinamentos de Jesus de forma mais ampla e rápida, usando a internet. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Porque hoje a maior penetração em relação às informações tem sido pela internet. Como um instrumento importantíssimo, fundamental, com capacidade de penetração no mundo inteiro e rápida. Ou seja, para nós, por exemplo, espíritas, não ficarmos mais só propagando o ensinamento de Jesus dentro de casa espírita. Não, está na hora de propagar mais amplamente para todos. Sem preocupação com resultados, mas semear o bem, porque é o nosso papel como obreiros do Mestre, trabalhadores da última hora. E aí estamos agora com essa oportunidade. Olha como que as coisas acontecem, né? E como que a gente tem que tirar o lado bom das coisas. Nós estamos passando por um processo de renovação, que é a era nova. Então, a gente está vendo o exercício da caridade, quantas pessoas estão ajudando, empresários ajudando. E estamos, com isso, pressionando os políticos
Porque, olha, a sociedade está ajudando. A sociedade está fazendo caridade. A população está mais consciente, mais solidária. Esse é o movimento, gente. E é irreversível. E é agora. O que estava previsto assim. Conforme está muito claro nesse capítulo. Que a verdade nos libertará. E que o bem vai prevalecer. E aí, para finalizar, gostaria de deixar esses 2 textos aqui, porque são muito pertinentes. Muito pertinentes. Esse que eu achei recentemente salvo no meu celular, de Moacir Petroni, do livro Assistência Espiritual. Olha como que é pertinente e é tão atual. O trabalhador precisa ser sóbrio, humilde, porém destemido. Está sempre disposto a pensar bem antes de dar uma resposta ou tomar uma decisão. Agir em todas as circunstâncias como alguém que se colocou a serviço de Jesus. E por isso mesmo deve estar à altura do cargo ocupado. Ser vigilante de si mesmo, ser um exemplo digno de ser citado. O bom senso é companheiro seguro na caridade. O bom senso é companheiro seguro na caridade. Isso tem a ver com o que o Kardec nos deixou, fé raciocinada. Santo Agostinho, no Evangelho, nos fala sobre a esperança, que precisamos ter esperança, sempre. E que a esperança tem 2 filhas maravilhosas. A indignação, para não aceitarmos as coisas que estão desviadas das leis divinas, ou seja, não aceitarmos o errado. E a coragem. Coragem, não é medo, é coragem. Coragem para quê? Coragem para mudar aquilo que está errado. Ou seja, nós não podemos nos omitir. Nós não podemos nos omitir. Jamais violência. Jamais nos intoxicar com essa inquietude, com esse desequilíbrio, com essas más oportunidades, esses maus oportunistas. Não. Não. Temos que ter compreensão que cada um tem seu momento. Todos estão tendo oportunidade, mas tem aqueles que não vão aproveitar nesse momento. São aqueles endurecidos e cristalizados que vão desencarnar e ir para mundos inferiores. Mas nós temos que ter compreensão. Então, de forma alguma, responder o mal com o mal. Então, qual é a forma de nós agirmos? Agir com sabedoria divina. Sabedoria divina, levando a luz da verdade, sendo atuante, como trabalhadores, mas com bondade, com equilíbrio, com serenidade. Jamais com a violência. Nós, obreiros, não. Nós, espíritas, não nos cabe. Nos cabe transmitir a verdade, né? O otimismo, a serenidade, combater o pessimismo, que muitos têm alimentado por interesses também inferiores, como o Dr. Bezerra de Menezes deixou muito claro, e todos os benfeitores, que o pessimismo é a hipnose do mal. Com pessimismo não se evolui. Você trava, você não cresce. Com medo você não evolui, você trava, você não cresce. E tem muitas pessoas por interesses inferiores que querem disseminar o pessimismo, que querem disseminar a desesperança. Tem gente até que parece que está torcendo para o vírus. Impressionante isso. A que ponto chega? A que ponto chega essa doença mental, essa doença moral, que tem uma parte espiritual e tem um entrelace orgânico? Porque as pessoas realmente chegam a tal extremo de completa falta de bom senso, de coerência. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos ter bom senso, coerência, e não fugirmos dos verdadeiros ensinamentos de Jesus, dos verdadeiros ensinamentos doutrinários. E eu gostaria de finalizar com essas mensagens de Emmanuel, no prefácio do livro Ave Cristo, que foi publicado em 1953, né? Está datado em 1953, que Emmanuel nos fala, ó, há chamamentos do Senhor em toda parte. Enquanto a perturbação se alastra, todos nós estamos recebendo chamamentos.
Todos nós estamos tendo oportunidades. E hoje, como ontem, Jesus prescinde de nossas guerrilhas de palavras, de nossas tempestades de opiniões, de nosso fanatismo sectário. Olha de novo aqui a palavra, ó, fanatismo. Nós temos que combater isso, gente. E não cabe fanatismo na doutrina espírita. Essa história de dentro do espiritismo, dentro do movimento espírita, ter correntes de espíritas que com posições radicais, disseminando discórdia, desunião. Que isso? Isso não é espiritismo. Isso não é espiritismo. Chega ao ponto de a gente ver alguns companheiros que se dizem espíritas fazendo duras críticas e acusações ao Divaldo Franco. Hoje é o nosso modelo de espírita encarnado. Está aí com seus 92 anos, ainda encarnado, porque nós precisamos dele. Com uma obra que ele construiu nessa vida, mas uma obra, não é só obra social, não. Além dessa enorme obra social da Mansão do Caminho, que ele fez lá na Bahia, fora a obra moral, de tudo que ele nos trouxe, dos ensinamentos, dos benfeitores. E é uma pessoa lúcida, que traz as mensagens dos benfeitores de maneira coerente, clara, que sabe se posicionar, que não foge às perguntas, muitas vezes fala aquilo que precisa ser dito, e que muitos às vezes não gostam, ou alguns, né? Porque eu acho que é a minoria. De companheiros espíritos chegaram a ponto até de boicotar o filme dele. Meu Deus do céu, isso só pode ser obsessão. São companheiros obsidiados. Porque, nossa, um filme lindo, maravilhoso, cheio de ensinamentos, que faz a gente se emocionar e chorar muito, que eu recomendaria a todos assistirem. E poder vê-lo, né, hoje através da mídia, né, da mídia eletrônica, toda semana, comparecendo lá na telinha e com as suas mensagens, com as suas reflexões. É um bálsamo de paz, de amor que ele nos transmite. Então não dá. Nós temos que combater esse fanatismo sectário existente até hoje e dentro até mesmo do movimento espírita. E o excelso benfeitor, Jesus, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante, únicos recursos para a nossa cooperação. Ou seja, meus companheiros, trabalho, fé, boa vontade, otimismo e trabalho. Fé raciocinada, com bom senso, com discernimento, com crivo da razão, junto com a ciência, assim como o nosso codificador nos ensinou e deixou esse legado. E todos os benfeitores nos passam isso, até hoje, através das mensagens mediúnicas. Então é hora de acordarmos. Temos otimismo, esperança, e a esperança, como disse Santo Agostinho, ela é movida por atitudes, como está aqui, ó, como Emmanuel nos passa. Atitude. Não nos contaminarmos com as inquietudes. Mantemos serenidade, equilíbrio, mas com fé raciocinada e sabendo que nós estamos entrando num mundo melhor. E que após essas tempestades, o sol estará mais forte do que nunca, brilhando numa sociedade melhor, para aqueles que querem se melhorar, porque todos estão tendo oportunidade. E diante de todas essas profecias, essas previsões de Jesus, esses alertas e avisos de todos os benfeitores, nós não temos mais direito a dúvidas. Não temos mais direito a dúvidas. Então é hora de nos unirmos, acabarmos com as discussões inúteis, eliminarmos as doutrinas inúteis e nos concentrarmos realmente na essência dos verdadeiros preceitos
dos ensinamentos de Jesus e cooperarmos com os benfeitores do plano espiritual que estão atuando mais do que nunca nesse momento. Darmos a nossa cooperação para a construção de uma sociedade melhor, de um mundo melhor. E nos tornarmos pessoas melhores, pessoas do bem, que esse é o objetivo maior do Espiritismo, que cada um de nós se converta em pessoas do bem, em pessoas melhores. E que possamos desencarnar melhores do que nós encarnamos. Unindo forças pro bem. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e que possamos seguir os nossos caminhos, seguindo os passos de Jesus, como verdadeiros espíritas cristãos. E mesmo os que não sejam espíritas e que estejam aqui assistindo essa reflexão, a essência é a mesma. É o amor e a bondade. É o que vale. É a essência maior, independente de qual seja a religião. Que assim seja, graças a Deus.